E aí, pessoal do canal Instante da História, muito bom ter você aqui conosco. É um prazer estar fazendo mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre República Romana. Pessoal do sexto ano aí, os alunos que têm pedido vídeos mais longos para falar um pouco da matéria, muito bom ter esse apoio de vocês e é um prazer estar aqui ensinando e falando sobre os instantes que a nossa história já passou. Por isso, República Romana, a gente vai falar agora nesse vídeo um pouco mais longo. Bom, a República Romana foi um período da história que durou aproximadamente 500 anos. Durou de 509 a.C. a 27 a.C., quando Roma passou a ser governada por magistrados e senadores. Bom, durante esse tempo é importante a gente sinalizar que Roma ela vai se organizar em instituições. Ela realizou importantes conquistas militares que garantiram, inclusive, o domínio do mar Mediterrâneo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, por exemplo, as guerras púnicas, o controle do Cartago e tudo isso na República Romana. Você deve estar se perguntando, professor, como que surgiu então a República Romana? A República Romana ela tem sua origem no ano de 509 a.C., quando o último rei etrusco, chamado Tarquínio, você vai lembrar do apelido dele, Tarquínio Soberbo, ele foi deposto e o Senado ele vai exercer as funções de governo. Após uma experiência de monarquia, os romanos agora passam por uma república, ou seja, eles optam por não deixar mais o controle na mão de uma pessoa só, de um indivíduo. Eles eliminam a figura do rei e agora o poder de reger o Estado passa a ser exercido por duas pessoas. Quem são eles? Vocês vão lembrar aí da matéria que são os cônsules, ok? Agora são dois cônsules. Esses cônsules, eles tinham um mandato. Eles podiam ficar no poder durante um tempo, geralmente de um ano. E eles controlavam mutuamente o Estado. Tá? Aqui na República Romana, cada um ele tinha sua função. Geralmente um tinha função política e o outro exercia função militar. E professor, como que era a função do Senado? O Senado ele ocupava uma política meio que internacional, de supervisão das magistraturas. Ele era convocado pelos cônsules, pretores, pelo tribuno da plebe. O Senado ele chegou a ser ocupado por cerca de 300 membros. E o cargo do Senado, importante, ele era vitalício. Os senadores, sua maioria, eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou feito algo muito relevante na República. Tá, mas e agora, professor? O que é uma magistratura? Para ser um magistrado, era preciso primeiro ser um cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo ali que iria ser ocupado. Os magistrados eles tinham aí lugares privilegiados em cerimônias públicas, espetáculos, era o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. O primeiro que a gente vai falar é o cônsul. Geralmente, em caso de guerra ou impedimento, esse cônsul era substituído pela figura de um ditador, tá? Mas o cônsul geralmente ele tinha um mandato de um ano, tinha um poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Um outro magistratura era o pretor, tinha a função de administrar a justiça. Outro cargo na magistratura é a édil, responsável por fiscalizar o comércio e conduzir também a cidade. Nós tínhamos também na República Romana a magistratura do censor, que se encarregava por contar a população, fiscalizar se o candidato da édil estava apto, vigiar a conduta moral do povo romano. O questor era aquele que cobrava os impostos. Ele ficava responsável basicamente pelo patrimônio romano. E a sociedade? Como que era dividida a sociedade romana? Como é que funcionava a sociedade? Bom, a sociedade estava organizada entre patrícios, plebeus, escravos e clientes. Lembrando, as mulheres não eram consideradas cidadãs e não participavam da vida política da sociedade. A gente vai ver então qual é a origem e função de cada participante dessa sociedade. Primeiro, os patrícios, presta atenção, eles eram apelidados também dos bem-nascidos, pertenciam a famílias antigas romanas, possuíam grandes propriedades de terra, eram os mais ricos da sociedade. Isso significa que eles tinham também mais direitos políticos. Outro membro dessa sociedade eram os plebeus. Inicialmente, todos aqueles que não eram patrícios, não eram escravos, ele tinha a denominação de plebeu.
né? No princípio da República, eles não tinham direitos políticos, mas por conta de escândalos de corrupção do Senado, algumas disputas internas, pouco a pouco você vai ver que os plebeus eles vão começar a ganhar algum direito na política romana, tá bom? E eles foram, inclusive, incluídos nas instituições romanas. Como era uma classe mais numerosa, a gente vai existir bastante diversidade aí entre os plebeus. Os escravizados, como o próprio nome já diz, a escravidão romana era uma base da sociedade, tá bom? Tanto os patrícios quanto os plebeus, eles possuíam escravizados. Geralmente, esses escravizados eles eram obtidos através de guerras, de conquistas, eram prisioneiros, tá? Por alguma dívida. Além disso, aquele homem livre, ele poderia se tornar um escravo. Como? Acabei de falar. Por causa das suas dívidas. Isso ele poderia se tornar um escravo temporário. Mas, pessoal, lembrando, não necessariamente esses escravos eles possuíam os piores trabalhos, né? Existiam também os escravos que sabiam ler, escrever, eram funcionários e empregados, só que sem receber algum valor, tá bom? Eles trabalhavam como escribas, contadores, administradores, então a função aí do escravo podia variar muito, tá bom? Outro grupo da sociedade também eram os clientes, que eram basicamente plebeus que ascendiam socialmente e serviam aí para a família patrícia, em troca de quê? Proteção e posição social. Então eles buscavam aí essa interação junto com os patrícios e serviam ali para os patrícios como esse objetivo. Eu citei aqui que os patrícios e os plebeus eles vão se abalar um pouco, né, essa relação, tá? No final, o exército romano ele era composto basicamente por plebeus e não tinha possibilidade de participar da vida política. Como eu acabei de falar agora, os plebeus eles eram a maioria da sociedade. E como assim essa maioria não poderia participar da vida política? Com o intuito de pressionar os patrícios para que eles pudessem ter direitos políticos, os plebeus eles saíram de Roma. E quando voltaram a renegociar, criaram aí o Tribunal da Plebe em 494 a.C. Então, esse passou a controlar um pouco dos patrícios, das magistraturas, por um tempo, tá? Os plebeus, eles seriam tão poderosos quanto os patrícios daqui a um tempo, tá bom? Então, os plebeus, eles começaram a se organizar em assembleias, começaram a promulgar leis que garantissem o direito que eles tinham, tanto quanto os patrícios. Então, a gente vai ver algumas leis que garantiam essa liberdade dos plebeus e essa ascensão política deles. Quais são essas leis e principais que sempre caem nas provas e você deve ficar atento? Mais tarde, Sérvio Túlio vai criar a chamada Comitia Centuriata. Quem era essa comissão aí, essa Comitia Centuriata, essa assembleia? Formada por 100 indivíduos que eram essenciais tanto para o recrutamento militar. Quais leis eram essas? Primeira, Leis das 12 Tábuas, em 450 a.C. O que dizia essa lei, professor? Por pressão dos plebeus, as leis romanas passaram a ser escritas a fim de ser fixadas e os plebeus pudessem consultar. Ou seja, não era mais de boca a boca as promessas, não. Deveria ser tudo escritinho ali, cada direito que aquele plebeu teria. Existiam também as leis licínias, de 376 a.C. O que ela determinava? Que um dos cônsules, lembra que eu falei que tinham dois? Um deles deveria ser plebeu. Isso garantiu aí uma autonomia política muito grande. Existia também as chamadas leis canuleias, 345, que permitia o casamento entre os plebeus e entre os patrícios. Eles não poderiam se relacionar antes, casar, ter essa troca social aí, mas agora, com essa lei, estava permitido. Então vamos lá, pessoal. Expansão militar é uma outra característica da República Romana. Uma vez que o conflito interno entre patrícios e plebeus foi tranquilizado, os romanos passaram a conquistar outras regiões, chamada expansão territorial, tá? Inclusive regiões da Península Itálica, até dominá-la totalmente. Em seguida, eles começaram a invadir a Grécia,
onde trouxeram os deuses, filosofia e vários costumes gregos. Partiram então para a guerra do outro lado do Mediterrâneo. Vou colocar um mapa aqui para você conseguir enxergar. Do outro lado do Mediterrâneo vai estar a cidade do Cartago, um conflito que durou aproximadamente 120 anos, mas terminou com a vitória romana. Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre as guerras púnicas. Esse nome Guerras Púnicas é dado às 3 guerras que vão acontecer entre a cidade do Cartago, uma cidade localizada ali no norte da África, e Roma, tá bom? Foi de 264 a.C. até 146 a.C. O Cartago, ele basicamente detinha um monopólio comercial marítimo, tá bom? E é óbvio, Roma, quando ela vai criar esse expansionismo, ela vai expandir seu território, ela vai buscar o domínio da área do Mar Mediterrâneo, que era importante para o comércio da época. E o que significa Guerra Púnica? O porquê púnico? Púnico era o nome dado ao cartaginense pelos romanos, por isso que ficou sendo chamado desse nome. E professor, o que causou essa guerra? Qual é a principal causa dessa guerra? O Mar Mediterrâneo ele já estava dominado por grandes navegadores fenícios, grupos que já tinham comércio marítimo há muito tempo e principal atividade comercial aí dos fenícios, tá bom? Então, após a conquista da Fenícia, o povo fugiu e fundou então o Cartago ali no norte da África. Então, dominava o Mar Mediterrâneo e os territórios próximos ali, a Península Itálica, você vai ver aí no mapa. Roma, que agora vai dominar aí a Península Itálica, agora vai começar a interessar pelo Mar Mediterrâneo e também, consequentemente, vai se interessar pelo controle do comércio. Nós vamos ter 3 principais batalhas por esse controle e quais vão ser as consequências, qual vai ser o fim dessas batalhas? O chamado Mare Nostrum, que é o domínio do Mediterrâneo e o comércio que passa a ser de Roma. Então Roma vai chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou Nosso Mar. E para fechar e para finalizar essa matéria, como é que foi o fim de Roma? Como que finalizou essa República Romana? Por Roma se expandir territorialmente cada vez mais, a República ficou difícil de organizar e de governar. Isso devido à inclusão de novos povos, o tamanho do território ficou cada vez mais difícil de administrar. E a fragmentação do poder também distribuído, isso não ajudava a tomada de decisões rápidas, práticas, e a corrupção já estava generalizada entre os magistrados. Então esses foram os principais motivos aí do fim da República Romana. Assim que os romanos buscaram novas fórmulas que permitissem uma centralização maior de poder. Então, sempre alguém auxiliando, vigiando, principalmente aí vai ser a figura do Senado, tá? Essa centralização de poder ela vai ocorrer agora nessa transição, primeiro através do chamado triunvirato e depois da figura centralizada do imperador. Aí a gente já passa para uma outra matéria de um outro dia e mais um vídeo longo aí para você de Império Romano. Você que gostou desse vídeo, conseguiu compreender a matéria, você que quiser pode voltar aí, assistir quantas vezes você quiser para conseguir entender um pouco mais sobre a República Romana. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui, é muito importante ter a sua colaboração para que esse canal possa crescer cada vez mais e mais história esteja sendo falada aqui no YouTube. Um abraço, boa prova para você e bons estudos!